Olá, vamos começar mais uma série Prova Final, para o OAB e para concurso público, a sua super revisão. O assunto de hoje é direito do consumidor, matéria importante, hein? Cai no exame de ordem, cai em concurso público e agora focado para o exame da OAB, hein? O exame da OAB 24, vamos gabaritar. Professor, quantas questões vai cair no nosso exame em relação ao direito do consumidor? Duas questões, né? Como sempre, duas questões é o que cai na prova. E vamos gabaritar, porque é uma matéria importantíssima para que você passe na OAB e para que você também ajude o parente, ajude você mesmo, conheça os seus direitos do consumidor. Direito do consumidor é super legal, não é verdade? Vamos lá juntos agora, olha que interessante, ó. Quando a gente fala de direito do consumidor, quero lembrar você que nós temos aí duas questões, então vamos gabaritar. A grande pegadinha da OAB começa no seu conceito, né? Então lá no conceito a OAB já aplica a pegadinha. Nós não vamos errar e combinamos aqui de gabaritar, correto? É a sua última prova da OAB. Vamos combinar? Olha nos meus olhos e eu vou olhar nos seus olhos. É a sua última prova da OAB. Chega, nunca mais, tá bom? Então vamos lá juntos agora para matar duas questões. Quando a gente fala de conceito de consumidor, né, consumidor e fornecedor de produtos e serviços, para que exista uma relação de consumo, pela Lei 8.078 de 90, nós temos que ter de um lado consumidor ou consumidores e do outro lado fornecedores de produtos e serviços. Então isso tem que ter, essa é a regra do jogo. Quando existe um consumidor de um lado e um fornecedor do outro, existe um contrato de adesão, uma relação de consumo. Se eu não enxergo um consumidor de um lado, se eu não enxergo do outro lado um fornecedor de produtos e serviços, não existe uma relação de consumo, provavelmente é uma relação civil. Então isso é mais importante para você saber. Depois nós vamos falar de fornecedor. Quando a gente fala de fornecedor, cuidado, hein? A prova da OAB adora aplicar pegadinhas em relação a isso. Fornecedor de produtos e serviços pode ser pessoa física ou jurídica, hein? Pode ser pessoa física ou jurídica, então cuidado. Muitas vezes você lembra, é só pessoa jurídica, com CNPJ, não. CPF também pode ser fornecedor de produtos e serviços. Trago o exemplo a Dona Maria, que vende cocada na porta da escola. Ela não tem CNPJ, mas ela tem CPF e ela é fornecedora de produtos e serviços. Ou seja, existe uma relação de consumo quando você compra uma cocada. Olha que beleza, hein? Olha que interessante também, a mesma pegadinha acontece no consumidor. Consumidor, cuidado, hein? Consumidor não é só pessoa física, CPF, pessoa natural. Consumidor também é pessoa jurídica, desde que ele compre um produto e fica para ele, né? Ou seja, uma empresa compra um galão d'água. Ela não revende água, então nesse momento ela é consumidora, tá? Nós temos uma teoria que é chamada teoria finalista. Olha que interessante, consumidor é o destinatário final. Então, professor, pode cair na prova? Pode. Uma questão difícil, né, seria uma pergunta: qual teoria que o Brasil é adepto? Nós temos aí com a defesa do consumidor, na Lei 8.078, nós temos a teoria finalista, tá bom? Então, cuidado, hein? Outra pegadinha importante que você não pode cair é o consumidor por equiparação. Ele existe, hein? É uma realidade, hein? Professor, o que é o consumidor por equiparação? Consumidor por equiparação é aquele consumidor que sofreu dano, ele não adquiriu o produto, mas de forma indireta, mesmo sem comprar o produto e utilizar o serviço, talvez, ele sofreu o dano. Dá um exemplo. Eu e o Everton aqui no estúdio, estamos aqui e de repente cai uma turbina de um avião da TAM, né, que agora não é TAM. Professor, podemos processar a TAM? Nós não somos consumidores, podemos. Podemos processar a TAM mesmo sem ter adquirido a passagem, mesmo sem ter andado lá, andado não, né, viajado no avião. Por quê? Porque nós somos atingidos indiretamente, sofremos um dano, ou seja, você é consumidor por equiparação, tá? Então cuidado, equiparação cai, hein? Existe o consumidor por equiparação. Ele não comprou o produto, mas ele sofreu o dano, então é consumidor por equiparação. Isso também temos como exemplo aquele shopping que explodiu em Osasco, né? O restaurante explodiu e várias criancinhas, né, escolas próximas ao shopping, acabaram sofrendo um dano. Também foram consumidores por equiparação, tá bom? Se você vai no dentista, está esperando o dentista para que ele faça um serviço nos seus dentes, e aí você toma uma água e sente dor de barriga, né? Professor, posso processar a empresa que forneceu a água, o galão d'água? Pode, porque você foi consumidor por equiparação, tá bom? Então guarde isso, é muito importante. Só existe relação de consumo quando tem consumidor de um lado e fornecedor de produtos e serviços do outro, ok? E aí existe um contrato de adesão. Olha só, outra dica de chave de ouro, os prazos agora, hein? Vamos para os prazos, hein? Quando a gente fala de prazos, nós temos o prazo de 5 anos, hein? Então o consumidor pode correr atrás dos seus direitos em até 5 anos. É o prazo prescricional da relação de consumo, 5 anos. Não vamos esquecer que nós temos 7 dias para desistir. Isso mesmo, 7 dias para desistir. Professor, então se eu comprei eu posso desistir 7 dias, mas cuidado. A regra, se você comprou fora do estabelecimento comercial. Quando você compra fora do estabelecimento comercial, você tem 7 dias para desistir. Professor, o que significa fora do estabelecimento comercial? Comprar pela internet. Comprar pela internet, comprar pelo catálogo da Avon,
ou seja, revista, quando eu compro sem olhar, quando eu compro a documento, né, a prova, ou seja, sem olhar, aí nesse caso existe o quê? Uma venda que cabe a desistência dos 7 dias. Se eu comprei dentro da loja, não cabe 7 dias. A pegadinha tá aí, hein? Cuidado, hein? Cuidado. Então, 7 dias para desistir fora do estabelecimento comercial. Outra pegadinha importante é em relação à garantia, hein? Nós temos as garantias legais. Garantia legal, nós temos a garantia de 30 dias para produtos duráveis ou não duráveis? Duráveis, né? Não duráveis. 30 dias para produtos não duráveis. Aquele produto que não dura muito, no mínimo tem uma garantia de 30 dias. Para produtos, né, duráveis, aí nós temos a garantia de 90 dias, tá? Então, produtos duráveis, 90 dias. Produtos não duráveis, nós temos aí duráveis, né? Então nós temos a garantia aí de 90 dias e produtos não duráveis 30 dias, para a gente não errar, ok? Cuidado, professor, eu tenho que levar na assistência técnica? Tem que levar. O Código de Defesa do Consumidor, isso é pegadinha de prova, ele obriga você a levar para assistência técnica. Só que a assistência técnica tem que consertar o produto em até 30 dias. E quando eu falo 30 dias, não é somados, hein? Pode ser 10 mais 10, mais 5, mais 5, ou seja, a somatória bateu 30 dias, aí nasce um outro direito do consumidor, a troca, o abatimento ou a devolução. A troca, o abatimento ou a devolução. Cuidado, direito do consumidor são duas questões que a gente vai acertar com muita facilidade. Quero falar também a respeito das responsabilidades, hein? Quando a gente fala de responsabilidade na relação de consumo, nós temos a responsabilidade por vício e a responsabilidade por de fato. A responsabilidade de vício, ela é diferente, porque vício, olha só, vício é um erro na quantidade ou na qualidade. Vício é um erro na quantidade ou na qualidade, diferente do defeito. O defeito, existe um erro também na quantidade e na qualidade, mas tem algo a mais. Gerou uma situação danosa, ou seja, comprei um micro-ondas não está funcionando e explodiu na minha cara. Pronto, é um defeito. Comprei um micro-ondas e ele não está esquentando, é um vício, porque não gerou dano. Gerou dano é defeito, ok? E quando não gera dano é vício, não vai esquecer. Não esqueça também do vício oculto. Vício oculto, eu compro um produto, mas eu só fico sabendo o defeito desse produto com o uso, né? Então isso chama vício oculto. Nós temos o vício aparente e o vício oculto. Vício oculto só acontece a contagem de prazo quando eu descubro, né? Eu descubro o quê? O vício, ok? Tudo isso cai na prova da OAB, nós vamos gabaritar essa prova, são 2 questões. Desejo a você sorte nessa prova, vai fazer a prova com calma, com tranquilidade e vai dar tudo certo. Peço para você compartilhar nosso canal, ajude a divulgar, vamos dar uma turbinada nesse canal, compartilhe no seu Facebook, compartilhe pelo WhatsApp com amigos que vão prestar exame de ordem, é muito importante. Nós precisamos aí do seu apoio para continuar com esse projeto tão bacana para te ajudar, tá bom? Um abraço, professor, conte comigo sempre.